Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um A3Cast, seu episódio semanal podcast aí para você ficar atualizado. E hoje eu estou aqui com dois super convidados, o Mauro e o Alexandre, que com certeza absoluta vão dar uma aula para nós hoje. Sejam muito bem-vindos aí, Mauro, Alexandre, e já vou falar para vocês. Hoje sim é verdadeira aula, escreve aí, papel e caneta na mão, porque hoje nós vamos aprender muito com esses feras. Desde já, sejam muito bem-vindos. Mauro, já conheço há um tempo, Alexandre faz um tempo que eu queria conhecer, conhecendo hoje aí, tenho certeza que vamos nos aproximar muito aí, temos muito a agregar uns para os outros para entregar, é o que eu sempre falo, a gente precisa se unir para se encher, para transbordar aquilo que a gente tá cheio. Então, desde já peço para você, deixa aqui seu comentário, curte aqui o nosso vídeo e, Mauro, Alexandre, por favor, se apresente aí para nossa audiência aí, sejam muito bem-vindos ao nosso A3Cast. Ronaldo Ribeiro, gratidão aí pela oportunidade, por estar aqui no A3Cast. É sempre bom trazer conteúdo, é sempre bom que as pessoas possam ouvir a gente falar, mas falar algo que possa transformar, que possa impactar positivamente a vida de quem está ouvindo. Não é isso, Mauro? É isso, Alexandre. Obrigado, Ronaldo, pelo convite, né? A gente tem muita coisa em comum, muita coisa que a gente pode desenvolver. O A3Cast veio para contribuir para evoluir as pessoas, né? Eu sou contador, sou da área contábil, de uma empresa tradicional de contabilidade, cansado, né? Quase 20 anos mandando boleto para os clientes. Vou ter que começar a ajudar esse povo. Mandando boleto, fazendo imposto de renda, né? Já passou, né? E aí já tinha alguma coisa específica na área tributária, muito legal. Tutoria. Aí veio o Alexandre aí com a bagagem na área de gestão, treinamento de pessoas e tal. E aí a gente estamos desenvolvendo a Euro Consultoria integrada, né? E é essa parte aí evoluir da gestão, né? E tem vários aspectos, tanto no tributário, na gestão empresarial, na gestão de pessoas. E essa palavra é interessante, Ronaldo, que evoluindo. Realmente, se a gente parar de evoluir a consultoria, a gente para de ter cliente. Porque o tempo inteiro você está tendo transformação no mercado, né? A gente precisa estar atento a essas situações do mercado para fazer a Euro evoluir para o cliente querer estar junto com a gente. É o tal do... Eu gosto sempre de citar esse exemplo aqui. Você estar atualizado, você estar em sempre constante mudança, é o mínimo que você precisa para estar sobrevivendo. Sim. Porque senão o cara vai estar no toca-disco ainda. E nós já estamos daqui a pouco passando a era do Spotify. Ponto. Agora, então essa atualização, e hoje é importante, nós vamos falar sobre consultoria e mais que isso. Inclusive eu tenho no meu Instagram intitulado Especialista em Resultados. Por quê? Para que serve uma consultoria? Elas, claro, agrega em muitas outras coisas, mas precisa entregar um resultado. E eu gostaria de saber, desde já, Alexandre e Mauro, explica para nossa audiência o que é uma consultoria e o que um consultor faz. Porque muitas vezes o pessoal não sabe a diferença do que é uma consultoria, o que uma consultoria pode fazer dentro de uma empresa, seja ela do ramo que for, e na atuação da Euro, vocês têm algum segmento? Não tem, né? Algum específico, mas eu digo assim, ou vocês atuam em todos os ramos? Como é gestão de negócios? Então é negócio. É gestão balizada em ferramentas. Perfeito. Eu posso abranger vários segmentos e vai. Eu gostaria que vocês explicassem o que é a consultoria, qual é o papel do consultor? A consultoria tem 3 etapas. Vou começar, Mauro, eu já passo para você. Nós podemos balizar aí 3 etapas. A primeira, diagnóstico. Eu preciso identificar algo. Sentar com esse empresário, entender que ele tem um CPF e um CNPJ, trabalhando alguma operação de negócio. E diagnosticar dentro dessa operação ou dificuldades ou oportunidade. Segunda etapa, construir junto com o empresário. E, inclusive, eu chamo a atenção, Ronaldo, que esse é um dos diferenciais da Euro. Se eu construo e apresento para o empresário, a chance dele colocar em prática é muito pequena.
Então a gente faz questão de construir junto com o empresário, de acordo com a realidade dele, com as necessidades dele. E a terceira etapa é desse plano de ação de melhorias para tirar essa dificuldade ou melhorar essa oportunidade, acompanhar e gerar os resultados. 3 etapas. Diagnostiquei, construir a solução, construir o plano de ação com o empresário, depois acompanhar e colher os frutos, colher os resultados junto com ele. É isso, mano. É isso. A gente falou de evoluir, né? A gente não pode esquecer que evoluir é não seguir cada modinha que aparece, né? Então a gente tem os valores, a gente não abre mão dos valores básicos de entrega, e a partir daí o que tem de possibilidade de evoluir, a gente sim vai evoluir. Mas sem esquecer os valores não mudam. O que muda é a forma de entrega. Perfeito. Né? O iFood está aí, as pessoas continuam comendo hambúrguer, batata frita, mas a forma de pedir, de fazer negócio mudou. Né? Outra coisa também é a questão, o Alexandre falou bem, da cultura da empresa. Né? Então a gente fortalece a cultura da empresa. Que não tem cultura certa ou errada, tem aquilo que gera resultado. Então, no meu caso, eu atuo muito forte na questão tributária, nas oportunidades tributárias. Né? E aí, cada segmento tem uma realidade, cada segmento tem uma oportunidade. E aí, cabe trabalhar cada um. McDonald's não vende mais sorvete, é sobremesa. Não é a porra. Alguma coisa por trás tem, né? Tem oportunidade tributária ali. É igual tem uma historinha, não sei, de repente vocês sabem, da historinha do Crocs no Brasil, né? Sim. Teve essa questão se é um chinelo, se é um emborrachado, se é um calçado, se é aberto, se é fechado. Então isso é fundamental, né? Então eu sempre falo para o Alexandre, a gente não tem cliente, a gente tem fã-clube, né? Então assim, normalmente o cliente renova conosco, são clientes que vai criando uma relação de bastante tempo, com uma relação de bastante confiança. E isso é entrega de resultado, não é outra coisa. Isso é fundamental. É importante isso e é muito claro essa questão da entrega de resultado, mas muitas vezes, e nós estávamos falando antes nos bastidores, eu estava comentando da questão que a maioria dos investidores querem investir, investem, mas não sabem o que eles querem. Ponto. Não sabe. Por isso que eles buscam especialistas. E o que eu vejo na consultoria, muitas das vezes, e como vocês têm essa experiência, pelo que eu vejo, e me corri se eu estiver errado, Alexandre e Mauro, muitas das vezes, o proprietário do negócio, o gestor do negócio, vamos falar assim, o empreendedor ou empresário, ele não sabe o que ele quer. Então vem o consultor, por isso que é importante, e eu friso sempre, porque a didática é muito parecida e os passos a passo que eu tenho é igual eu faço no planejamento financeiro, que tem 5 planejamentos. Vocês têm 3 etapas, o planejamento financeiro que eu tenho tem 5. Mas é muito importante e eu gostaria de bater muito em 2 aspectos, porque o terceiro, se a gente for olhar o acompanhar, o colher frutos e o celebrar as conquistas, que é muito importante, o empresário gosta muito de sofrer com os erros, mas gosta pouco de celebrar as conquistas, e é algo que eu vejo que vocês batem bastante forte nisso. Eu acompanho bastante, principalmente o Alexandre na rede social, e eu vejo que vocês batem nisso. Eu também gosto de falar bastante com os clientes quando eu faço essa questão do planejamento financeiro. Tá bom, mas foi uma pequena conquista. Não, foi uma conquista, mas pequeno ou grande. Existe conquista. E que vai ser uma consequência. O que eu bato muito na tecla do quão importante, eu queria escutar de vocês que estão no campo dessa questão de consultoria, o quão importante é um diagnóstico feito por um consultor, com uma ferramenta que vocês têm e com uma metodologia que vocês aplicam. Talvez seja de vocês, talvez não. Seja uma metodologia replicada de vocês que já vem de longo tempo, igual eu. Eu tenho uma metodologia. O meu método é tirado de outros 3 métodos que eu juntei e fiz um meu, que é, por exemplo, de organização financeira, que é o método dos potes. Pronto. E vocês também devem ter isso. Mas o quão importante é essa questão do diagnóstico
feito por vocês através da ferramenta. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho isso, porque talvez o pessoal fale, não, eu sei o que eu preciso mudar na minha empresa. Eu só preciso da ajuda de vocês. Não sei se isso acontece lá na Euro também, tá? E é uma das coisas que eu mais abordo. Por que que você não tem resultados melhores do que você tem hoje? E é muito claro para mim, porque você não sabe. Se você soubesse o que fazer, tu teria outros resultados. Gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, dessa fase do diagnóstico. Por que que é importante ter esse diagnóstico? Por que é importante usar uma ferramenta? E por que é importante a figura do consultor para fazer isso? Eu tenho abordado na posta do meu guarda-roupa, é impossível gerenciar aquilo que não é medido. Essa frase não é minha, é do Peter Drucker. Sim. Interpretação moderna. E quando você vai para o diagnóstico, eu acho que a principal ação que a gente faz é sair da intuição. Porque o empresário sabe o que está acontecendo na empresa. Ele sabe que o caixa dele está furado, ele só não sabe como. Ele não sabe de onde está vindo esse furo. Então, eu acho que a principal ação do diagnóstico é você começar a medir. Medir o que está acontecendo, analisar como se fosse um hemograma, né? E aí, por que a importância do diagnóstico? A segunda pergunta sua. Como é que o médico vai ser assertivo numa análise só pelo julgamento? Ele precisa, às vezes, do hemograma também, ou de outros exames para identificar o problema. Então, a gente faz isso também. A gente faz através do DRE, do balanço patrimonial, do fluxo de caixa, de algumas ferramentas que a gente vai construindo. E uma coisa que é interessante, que a gente sempre percebe, o Mauro vai concordar comigo, o empresário tem um DRE, só que às vezes os custos variáveis estão num lugar, as despesas com o pessoal estão em outro lugar. Só tem as alocações erradas. Exatamente. Ele tem uma despesa, a folha de pagamento numa planilha, aí a gente precisa saber da receita, está em outro lugar nas receitas, e a gente vai compilando isso tudo e monta uma estrutura para ele, para poder apresentar para ele, para que ele tome decisão. Olha que interessante. Então, a importância do diagnóstico é que eu possa ser assertivo e não intuitivo. Esse assertivo não é com C de certo, é assertivo de equilíbrio. Ou seja, eu preciso ter equilíbrio com esse cliente para apresentar a melhor solução para ele. É importante isso, e eu sempre gosto de frisar, e o exemplo que o Alexandre colocou é muito importante, porque talvez o paciente, e agora você empresário, você empresária, nessa analogia do médico, o que é o diagnóstico? O diagnóstico é você chegar, usar as ferramentas, ou seja, você fazer esse hemograma e não o médico ir no que eu falei. Ah, mas eu sempre tenho um exemplo que eu gosto de brincar, vocês devem conhecer, do paciente que chegou e falou, doutor, eu tô com dor no corpo inteiro. Falou, doutor, eu aperto aqui, dói, doutor, eu aperto aqui, dói, doutor, eu aperto aqui, dói, eu aperto aqui, dói, eu aperto aqui, dói. Falou, cara, o meu corpo inteiro dói. Ele falou, pois é, vamos tirar um raio-x então, mas do corpo inteiro, não, só da ponta do dedo. Tirou o raio-x do dedo, ele tá com o dedo quebrado. Porque dói é o dedo dele, não é o corpo. Mas ele chegou pro doutor, pro consultor e falou, eu tenho problema nisso e naquilo e naquilo. E o que eu vejo muito, Alexandre e Mauro, são essas, justamente igual você falou, naqueles palpites que o empresário tem muito do subjetivo, de você não vir em fatos e dados para você não pegar e não medir para gerenciar, porque é igual você falou, Peter Drucker fala muito bem, você só gerencia aquilo que você mede. Ponto, senão não há gerenciamento. Há qualquer outra coisa que você possa chamar do que você quiser, mas não de gerenciamento. Uma dos grandes obstáculos que eu vejo é que nós temos a maioria dos empresários, e na nossa região isso é muito forte, vem de uma base operacional, o cara cresceu, montou a empresa dele e no peito, e tem todo o mérito do mundo, parabéns para você, fez mais, não tão acertadamente, colocou e falou, não, eu quero olhar isso. Talvez o que você quer olhar não seja o mais importante. E o mais complicado que eu vejo, 2 pontos, e eu gostaria da opinião de vocês e saber o que vocês têm a dizer e aonde que dá para
digamos assim, dar a martelada certa, que é em processo. Porque se tu pega um DRE, um fluxo de caixa, um quantos apagaram, quantos a receber, que você vê, não, eu tenho, mas está bagunçado. Então tu não tem. Essa é a verdade. A gente tem que ir com as verdades de, se você tem, está bagunçado, você não tem. É o tal do negócio, eu tenho um GPS quebrado. Não vai servir para nada. O quão isso impacta e qual é o trabalho que vocês fazem nessa questão do processo, que eu acho importantíssimo nas empresas, e eu vejo que muitas empresas têm, e eu estou falando isso numa visão empírica minha, ou seja, eu não tenho dados para comprovar isso, só que algo que eu acho muito falho nas empresas. Muitas vezes nem o gestor entendeu direito o processo, e daí eu venho e dou um puxão de orelha nos consultores que vão lá e fazem um negócio que o consultor sabe de cor e salteado, mas não construiu junto, igual você falou, Alexandre. Destaco, treinamento da pessoa que vai executar esse processo. Como é que vocês olham isso e como que vocês têm visto isso no dia a dia, que eu sei também que é um trabalho que vocês fazem? Mauro, inclusive, fez isso no escritório dele, né? Até desenhou na parede, contratou uma consultora especialista com certificação ISO, enfim, e escreveu esses processos e ele foi colocando de forma simplificada nas paredes de cada setor, né, Mauro? Mas ajudou lá? Ajudou bastante, né? E ter os manual toda vez que troca funcionário. Perfeito, olha a palavra. Parece uma coisa simples. Agora, semana mesmo, ele teve uma situação lá, um processo que ele falou, mas eu não sei fazer. Eu falei, mas tem um manual. Mas ninguém falou nada. Eu falei, não. É o erro da gente, hora é fazer a integração de funcionário no passado. Não, mas tem um manual certinho orientando isso aí. O que eu fiz lá atrás, quando eu investi o tempo para desenvolver, criar esse processo? Okay. Mas falando da consultoria, a consultoria é assim, o mundo da consultoria é o seguinte, ele demorou a entender, mas aí a gente entendeu. Primeiro, há expectativa. É igual quando você compra uma dieta ou se matricula lá na academia. A expectativa é que você vai emagrecer, que você vai diminuir as medidas e tal. Aí há uma rejeição, porque você tem que mudar hábitos, algumas coisas, tem que preencher algumas informações que você não fazia. Não é só assinar o contrato, contratar ou pagar a matrícula e não ir, né? Então, assim, igual a academia, né? Tem que ir, né? Tem que ir, não é só pagar. Há um lapso entre a expectativa e o resultado. Por isso que quando a gente faz o contrato lá, o nosso contrato ele é no mínimo 6 meses. Legal. Nos 6 meses o cliente tem a opção de romper? Tem, pode romper, ok. Mas porque ele vai passar por essa expectativa e depois vai vir um desânimo. Ok? Outra coisa também, frustra, né, com o primeiro impacto. E se frustra, né? Então, outra coisa, eu falo, né? Até falei na outra live, a pessoa que se apaixona pela execução, ele vai ter um pouco de dificuldade na empresa dele, na parte de gestão, até mesmo na parte financeira. O cara que é apaixonado por planejamento, ele está fodido, porque ele não executa e ele só fica na teoria, ok? Mas não é nem planejamento, nem execução, é apaixonado pelos resultados. Você está falando para você, é uma pessoa que odeia planejar. Fazer reunião, planejamento, criar meta, eu odeio isso. Você gosta, Alexandre, não? Então é 2 contra 1, tá? Eu amo planejamento. Mas os resultados. Perfeito. Então, para mim ter os resultados da vida que eu quero, os resultados, então eu tenho que planejar. Tu tem que sofrer. Eu vou ter que ir na academia, então eu vou ter que ir na academia. Mal, presta atenção nisso. Vocês escutaram? Frisa isso, tatua isso na testa. O Mauro não gosta de planejar, mas ele faz, porque é necessário, porque tem algo que tu gosta mais do que planejar, que é o resultado. As pessoas me pedem muito, Mauro e Alexandre. Ronaldo, eu aprendi a gostar, tá? Vou pegar a analogia da academia. Depois de algum tempo, eu aprendi a gostar. E, inclusive, quando eu tô naquela vibe do estresse, eu aprendi a gostar do exercício físico. Então, para mim, exercício físico não é mais um sofrimento. Eu treino para triatlo, estou treinando para fazer meu primeiro Ironman, então é muito treino todo dia. É 2 horas a 2h30 todo dia, final de semana, geralmente sábado, entre 4 e 5 horas, e domingo é 3 horas de treino. Ponto.
eu não gosto de treinar no sábado e domingo. É igual eu brinquei com a menina da academia que eu fui sábado. Falei, que horas que você fecha? Ela olhou pra mim e falou, às 11, porque eu falei, nossa, vai dar na tampa. Ela olhou, meu Deus, o que o senhor vai treinar? Eu falei, 3 horas de bike e correr 6 quilômetros. Meu Deus, eu não gosto. Eu queria estar em casa, eu queria estar aqui lendo um livro, estar em casa tomando chimarrão com a minha esposa, mas eu preciso sofrer para isso, para colher o meu resultado, que é ir lá e passar a linha de chegada do Ironman, do jeito como... Então presta atenção nisso. Muitas das vezes a gente tem que passar pelo sofrimento e a gente tem que fazer aquilo que a gente não gosta. Mauro, por favor. Só para dar um adendo que eu acho muito importante, porque tem muita gente que fala, mas eu não gosto de fazer isso. Eu não conheço ninguém que gosta de lavar louça, mas todo mundo gosta de comer, né? Sim. E que esteja limpo na próxima vez que for usar. Exato, não quer ter, é isso aí. É aquela história, né? A vida, o mundo dos adultos é esse, né? Você tem que fazer o que tem que ser feito, né? Não é só o que gosta. Então, assim, essa é outra coisa que as pessoas confundem. Eu tenho um financeiro. E muitas vezes ela não tem um financeiro, ela tem um tesoureiro. Uma pessoa que paga a conta, que recebe conta, que faz isso de forma muito competente. Muito competente, perfeito. Muito competente. Honestamente. A gente tem lá na estrutura lá da contabilidade, tem um financeiro lá, o dia inteiro pagando incêndio, tantas contas a pagar, contas a receber, muita coisa pequena, né? Dá um volume grande. Tem a esposa do Alexandre que ajuda na consultoria, mas o papel deles é de tesouraria. A gestão financeira é nossa, né? A estratégia financeira é minha, é sua. Daí eu, consultoria minha do Alexandre. Perfeito. Então muitas pessoas vão lá, contratam financeiro e pega que é um tesoureiro, na verdade, um recebedor e um pagador de conta, pega essa gestão financeira, essa gestão de fluxo de caixa e delega 100%. 100% para uma pessoa que não tem nenhuma habilidade analítica. Porque, vamos lá, o financeiro, o que ele tem que ter? Ele tem que ter um orçamento, ele tem que ter um planejamento orçamentário, ele tem que ter um fluxo de caixa desenvolvido, de médio e longo prazo, né? E é difícil ter isso, porque a cultura da empresa não tem. O dono não tem essa cultura, como é que ele vai ter? Então é onde entra a gente com a consultoria e explica isso melhor para ele, né? Claro que é um choque para o cliente, porque ele, primeira coisa, não, mas está vendo? Ó, ele tinha que fazer, não. Você ensinou ele a fazer? Não vai fazer. E é uma coisa assim que é fundamental, e aí, Ronaldo, é a empresa que fatura de 30 mil por mês, é a empresa que fatura 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões. Eles fazem uma confusão em relação a caixa e competência, que é o fluxo de caixa, que eu efetivamente vendi, o que eu efetivamente recebi, o que eu efetivamente paguei e o que eu efetivamente comprei. Então, há uma confusão nisso aí, é na onde a gente, através dos indicadores, né, Alexandre? Que a gente foca na geração dos indicadores. O que os indicadores são? É o hemograma da empresa. Perfeito. É o hemograma. Lá você vai saber o colesterol, vai saber o triglicérido, vai saber enfim. E aí a gente chega no resultado. O cara vai saber qual é o resultado que ele está tendo, né? Tem uma cliente que compra, lá de Itapurá, ela compra mais ou menos 1,5 milhão de estoque todo mês. Para repor, né? A necessidade de CMV dela, de reposição daquele estoque, é um. Quanto ela comprou é outra informação. Quanto ela pagou efetivamente, porque ela está pagando muita coisa parcelada, é outra. Nós temos 3 informações diferentes. E aí, para você conseguir mostrar isso para o empresário, não é fácil. Não. A gente precisa sentar. É praticamente um carinho, isso que o Mauro quis dizer, né? Você tem que ter o carinho de chegar e ensinar o cara essa diferença. Por que a necessidade é uma? Peraí, mas ela comprou a mais do que a necessidade, porque ela está aumentando o estoque, mas o pagamento dela foi menor do que o que ela comprou, porque ela está pagando parcelado. Então você tem que ter esse carinho de mostrar para a pessoa. Vou falar aqui, Ronaldo, um caso real. O cliente finalizou o ano com 260 mil na conta. E isso porque ele fez um empréstimo de 550. Entendeu? Vou pagar o incêndio no final do ano ali. Para compor o caixa. Comprou o caixa dele. E nós fomos lá e fechamos o resultado da empresa e através da DRE. A DRE é coisa muito simples. Receita, custo, despesa, resultado. Ok? Ele chegou no resultado de 3 milhões. Positivo. 3 milhões de
do ano. Cara, ele praticamente, de certa forma, invalidou o nosso trabalho. Falou, vocês estão loucos. Eu tenho 260 mil, o meu livro é esse. Eu achei que era só comigo, agora eu tô mais tranquilo. O que acontecia? Então, aí a gente tem que desenhar toda a operação. Ele teve retirado ele para elaborar acima daquilo que ele tinha proposto. Ele fez investimento em novos negócios e etc, etc. Ele amortizou, no caso, ele aumentou o estoque. Aumentou o estoque, 1,5 milhão. Isso. Então, foi um negócio bem bacana, né, Alexandre? Porque eu falo assim, nesse caso, desse trabalho que a gente faz de indicadores de gestão financeira, é matar a cobra e mostrar a cobra. Não é matar a cobra e mostrar o pau. Entendeu? Porque é difícil para o empresário que está tão envolvido no operacional de entender isso. Sim. Então é onde talvez seja o nosso grande diferencial, né, Alexandre? Com certeza. E é uma das coisas, também gostaria da percepção de vocês, é uma coisa muito importante, justamente isso que você falou, Mauro. Para o empresário, para você empresário, entender que você parar para fazer planejamento, que você parar para olhar indicadores é fundamental para o teu negócio. Eu converso com alguns empresários e ainda eles acham que é perda de tempo. Ir lá num sabadão de manhã, reunir, olhar e checar, ver aquilo, é mais ou menos igual, eu brinco, e brinco muito, inclusive, até hoje com meu pai, que eu falo, pai, aí foi no médico? Falou, não vou no médico, cara. Cada vez que eu vou no médico, ele descobre algo, fala, tá, mas o senhor tem, se o senhor não ir, o senhor vai continuar com o problema. É mais ou menos o empresário, ele não quer fazer um diagnóstico, ele não contrata consultoria, porque, primeiro, e depois nós vamos comentar nisso, que eu sempre falo, o dia que você é empresário, e daí tal, eu tenho certeza que vocês vão concordar, tá? E eu vou falar para vocês, não tem nada de combinado do podcast aqui, tá, galera? Só para vocês saberem. O dia que um empresário tiver que pagar uma consultoria, é porque você errou na consultoria que você contratou. Você vai desembolsar dinheiro, mas muito menos do que aquilo que a consultoria colocou em teu bolso. Vai gerar, é uma fração muito pequena que o empresário paga para o consultor versus o que o consultor entrega. Mas esse destaque, e é uma coisa que você falou também, Mauro, essa questão da cultura de você parar para analisar indicadores, você parar para olhar a sua empresa de um jeito não operacional e olhar a empresa de um modo que tenha muita gestão. E eu vejo muita dificuldade nos empresários. E daí é difícil. Por quê? E eu, inclusive, vou comentar com vocês que nós tivemos uma consultoria que nós passamos e que nós cometemos um erro. Que a gente percebeu na consultoria, inclusive, que o dono não tinha comprado 100% a ideia. A gente insistiu na consultoria, foi implantar os processos e adivinha o que deu? Não deu. Porque o dono, o proprietário, não tinha comprado 100% da ideia. Quando você falou da cultura, Mauro, eu escrevi a cultura primeiro do dono. Nós primeiro precisamos encabeçar como dono para depois disseminar essa cultura exatamente através do exemplo. Porque eu vejo, e eu em algumas ocasiões porque a gente conversa muito quando fala em consultoria, em assessoria, muito com o pessoal do operacional. Mais Ronaldo, mais Alexandre, mais Mauro. Eu mando todo mês, mas o fulano de tal, a fulana de tal, em volta, não dá um feedback. O quanto é importante para o operacional que gerou todas as informações receber o feedback daquilo que a direção, que o alto escalão está tomando de decisão e evidenciar um bom trabalho disso. Então eu sempre falo,
você não consegue colocar uma cultura de gestão numa empresa se tu não começar pela cabeça. Você não consegue, porque a cabeça vai acabar com tudo. E é muito importante salientar disso, porque eu não sei se vocês se deparam com esse problema, mas é muito comum as pessoas quererem uma coisa, mas quando chega na parte dela, não, eu vou ver se isso eu vou fazer. E a gente tem que chegar ao contrário e falar, não, primeiro tu tem que fazer isso, depois a gente vai descer e vai falar com as pessoas que fazem. Tem esse problema ainda? Há bastante enfrentamento, Alexandre e Mauro, com relação a isso? Nós temos algumas heranças culturais da formação do Brasil. Uma delas é exército, formação hierárquica do exército. Né? Muitas vezes o gestor vai tocar a empresa desse formato. Só que ele se esquece que lá na ponta não é inimigo. Que o exército precisava, porque ele só recebia o comando e lá na ponta era o inimigo. Nesse caso, a gente teria que inverter a pirâmide. Ou seja, o general que está lá em cima no exército seria o empresário embaixo. Mas que em vez do empresário mandar o seu gerente, o seu supervisor, enfim, fazer algo, ele dê suporte para ele. Para que esse gerente dê suporte para o seu supervisor. Para que esse supervisor dê suporte para a sua equipe de vendas, a equipe de produção. Para que essa equipe de produção atenda às necessidades do cliente. Então a gente inverte essa situação. Passa a ser de exército para empresa. Como, infelizmente, muitas empresas são tocadas ainda nesse modelo de pirâmide do exército, existe essa resistência. Que a gente vai lá no operacional, né? Ou a gente vai até no tático. No operacional trabalhar, mas aí o estratégico que está lá em cima não está dando esse suporte, porque ele ainda só manda, ele não oferece aquela base, aquele suporte. A base do êxito de uma consultoria, Ronaldo, é a habilidade que você desenvolve para quebrar a objeção. Então, assim, você tem cliente que... a semana tem um cliente lá que ele está pagando X de imposto lá, eu tenho a oportunidade de uma redução de 70% na carga tributária dele. E ele tem resistência de mudança. Então, assim, é quebrar a objeção mesmo mostrando resultado para ele, mesmo mostrando todo o amparo legal, tudo, com certeza. Porque ele vai aumentar o custo dele contratando o consultor. Mas o resultado que ele vai entregar é outro. Então, mas o problema não está dele, está em nós, em quebrar essa objeção. É fácil? Não. Se fosse fácil, todo mundo ficava aí com consultoria. Então, o trabalho nosso forte é quebra de objeção. E aí tem a série de técnicas, por isso a gente desenvolveu, a gente está constantemente fazendo curso, aperfeiçoamento, para a gente melhorar essa entrega. Porque é uma questão cultural, o cara carrega 20, 25 anos, mas o que acontece? No nosso caso, de certa forma, acaba que a gente vai gerando um desejo do empresário. Porque normalmente a gente chega no empresário por uma indicação, da onde a gente gerou o resultado. Ele fala, eu quero isso para mim também. Que eu vou ter mais tempo para a família, que eu vou ter mais tempo para a minha empresa. Aquela história, parar para ver indicadores. Não, você não vai parar, você vai investir o seu tempo. Isso aí. Para ter indicadores. E realmente é conflitante com o cliente, porque um cara que é acostumado, está dentro do operacional, ele pega às 6h30, 7 da manhã na empresa, é o último a fechar, e depois de 6 meses de consultoria ele começa a ter tempo. É estranho para ele. Vou fazer agora. É estranho para ele. Aí vem a fase do se sentir inútil, tá, e aí? E agora? Então, assim, vem agora a questão do... Cara, agora você tem oportunidade de novos negócios. Ah, mas vou abrir um novo negócio? Não, dentro da sua empresa tem oportunidade de novos negócios. Nós, pegando um gancho, acredito que faz uns 30 dias, talvez um pouquinho mais, 45, eu estava num evento em Sinop, da Fundação Dom Cabral. E um professor falava vamos falar assim, palavra da moda, que hoje nós estamos, da inovação. E dos perigos da inovação. E é muito importante nós entendermos isso.
E daí ele salientou um negócio que é muito interessante e eu não tinha parado, confesso a vocês que eu não tinha parado para pensar nisso. E ele colocou uma estatística. 98% das inovações, 98% das inovações dão errado quando o empresário aplica em outro ramo. Ele quer fazer algo novo. Só que 80% das inovações aplicadas dentro do próprio negócio dão certo. Então é importante o empresário, a empresária entender que tá numa moda, e queira ou não queira, a consultoria vem com um dos propósitos inovar. No minimamente, talvez não seja no inovar no operacional. E vai acabar sendo no operacional, porque para você ter uma gestão diferente, você vem na inovação da gestão que acaba indo lá para o operacional. Tu tem que ajustar algum processo, ajustar algum tratamento. Só de você tratar diferente os teus funcionários à base de um treinamento. Eu sempre falo, você quer começar a mudar a cultura de uma empresa? Treina. Participa dos treinamentos. Muitos dos proprietários, não, eu preciso que você treine a minha equipe. Que hora que você pode? Não, vamos organizar com eles. Não, Alexandre, eu quero saber que hora que você pode. Eu vou adequar a tua equipe para a tua. Não, mas eu não posso ir para não me expor. Quê? Você precisa estar junto para demonstrar isso. E os treinamentos que deram certo até hoje, que eu apliquei com equipes, principalmente esses treinamentos que são contínuos, os que deram certo, é que de gerente a dono estão participando. Olha isso, tá aí. Evidenciou e é fato E isso. acontece ao contrário, tá? Muitas vezes, quando só a equipe participa, ou há um engajamento maior da equipe que o dono não acompanha, isso afasta o dono da equipe, eu já percebi, ou até começa a ter conflito entre a equipe e os proprietários. Sim. Porque eles estão entrando numa vibe, numa energia diferente para produzir, para ver de uma forma culturalmente diferente, que o dono não quer. Isso é importantíssimo. E, mais uma vez, nós vamos voltar a falar de um ponto central, que é a cultura, né? O cara tem a cultura, a pessoa, o empresário, tem essa cultura de estar e se fazer presente. E eu gostei de um negócio muito importante, um conceito, inclusive, eu falei para vocês pegar papel e caneta na mão, né? O meu tá aqui, não é tão papel assim, mas eu tô anotando. É o papel tecnológico. É o papel tecnológico. Inovação. É só um parênteses. Eu usava mais ou menos, só para vocês entenderem, um caderno por mês para escrever. Cara, e aí? Nossa, aquele podcast com o Mauro e com o Alexandre, eu quero pegar os insights. Em qual caderno? Em qual página do caderno, em qual caderno? Agora eu peguei esse caderno digital, é só ir por data, ou eu vou aqui na lupa pesquisar Alexandre e Mauro, vai cair aqui. Mas um conceito que eu gostei demais, tá? E vou levar para a vida e para os meus negócios. Proprietário, dono, dona, gestor, gerente. Troque a palavra ordem por suporte. Gostei demais, tá? Gostei, tá anotado, tá grifado aqui. Muito importante a gente começar a colocar esses pequenos conceitos e começar a evidenciar. E essa questão da parte da consultoria, também quero que vocês dão uma pincelada, Alexandre e Mauro, no como que a Euro, como que vocês trabalham como consultores essa parte dos treinamentos. O que vocês têm a falar? Porque é uma parte muito importante. Você organizou lá, você foi, beleza. Só que a pessoa precisa desse treinamento. E aí que eu quero já fazer um adendo e quero já fazer uma separação muito importante para vocês. E talvez você ainda não entenda, mas conceitualmente, aqui que está a grande diferença de um consultor para um assessor. O consultor vai estar lá do teu lado, vai pegar na tua mão, vai caminhar com você, vai fazer com você e vai estar justamente do teu lado para fazer.
E a diferença de um assessor, o assessor vai chegar e vai falar, você precisa fazer isso, tchau, daqui uma semana, daqui 15 dias eu volto e vamos avaliar. Só que não tá lá para treinar e mais que isso, não tá lá para validar o treinamento e andar de mãos dadas, atendo, com um prazo determinado, porque depois ele precisa soltar a tua mão para você andar sozinho e pode ser que ele pegue de novo para te ensinar, para te treinar outra coisa, mas aquilo já foi validado, já colheu o fruto, larga a mãozinha e vai, é o que eu sempre falo, quando eu pego as pessoas para fazer planejamento financeiro, tá bom, até aqui eu fui com você. Ronaldo, mas agora investimento, beleza, então vamos praticar aqui tantos meses, você pratica, você sozinha agora, beleza, você anda e depois nós voltamos com a etapa 2 para nós falar de investimento. O quão importante é essa fase de treinamento, Alexandre Mauro? Só uma observação primeiro. Claro. Uma das dificuldades que as empresas têm em relação à inovação é essa questão que você falou, o cara vai inovar em outra coisa e acaba se perdendo. Se você pegar o Uber, a uberização das empresas, o Uber não inventou nada. O Uber pegou o mapa, pegou uma avaliação, pegou o serviço de transporte, ele só juntou tudo. Uma demanda dentro do aplicativo. Já pensou? Sim, o carro também. O Uber não fabricou. Isso, não fabrica carro. Nem comprou carro. A forma de pagamento por cartão, por débito, por... enfim. Então, as maiores inovações que estão dando certo não está em fazer diferente, está na forma de entregar. Porque aquilo a roda já foi inventada. O iFood, né? É o mesmo hambúrguer. A forma de entrega dele, de você fazer o negócio com o dono da hamburgueria que mudou. Só um conceito e um exemplo que é muito importante quando a gente pensa em inovação, é algo extraordinário, né? Nós podemos, hoje, um dos exemplos são os carros elétricos que estão voltando, né? Ronaldo, estão voltando? Sim. Por volta de 1900, Nova York, 27% dos carros eram a combustão. E 20% dos carros eram elétricos. Olha só. E o restante, a vapor. Mas 20% era elétrico. Então, hoje, o que está se buscando? Uma forma inovadora de fazer a mesma coisa. Uma forma nova de entregar, que é o que vocês falaram. Vem validar, claro, tem um apelo, veio a tecnologia, ainda nós vamos quebrar essa barreira, que eu acredito que em menos de 3 anos quebra, que é a questão da barreira das baterias que precisam durar mais, principalmente para nós que moramos aqui no interior hoje. É difícil nós ter um carro 100% elétrico. Eu preciso ir daqui para Cuiabá, o carro tem autonomia para chegar? Tem, mas se eu chegar de pegar um pare e siga de 1 hora, 1h30, ferrou. Ou eu vou cozinhar no sol porque eu vou ter que desligar o carro, se eu deixar ligado não chega em Cuiabá. Mas são formas diferentes de entregar a mesma coisa, que é o transporte. Só um adendo que eu achei importante comentar. Perguntou sobre os treinamentos. Isso, treinamentos. Uma questão que a gente conversou anteriormente é sobre a cultura, a necessidade da gente desenvolver a cultura. Existem 2 tipos de treinamento. Existe o treinamento que é técnico, ou seja, você leva um conceito, um conteúdo técnico para aquela pessoa aprender a fazer. E existe o treinamento que é comportamental, ou seja, vai incentivar o cara a entender mais do comportamento dele. E aí entra essa questão cultural, Ronaldo. Dos treinamentos que a gente mais foca, eu ministro a maioria desses treinamentos, é relacionado a essa parte cultural da equipe. Legal. No dia a dia, as pessoas estão convivendo. E na convivência, há choque cultural. Às vezes, o óbvio para mim é que se você abrir um papel de balinha e jogar no chão, tá errado. Mas na minha casa, eu vejo meus pais abrindo, jogando no chão. Eu também jogo, é normal. Então, há um choque cultural que entra em conflito. Então, o que a gente faz durante o treinamento? Nós colocamos as pessoas para conviver e geramos feedback sobre aquilo. Uma brincadeira de escravo de Jó. Tem uma pessoa que está no escravo de Jó muito rápido, enquanto o cara que está do lado dele está devagarzinho. Aí sempre dá erro. Então a gente vai mostrar. Olha, ajustando a velocidade. Se você não reduzir a sua. E você aumentar. Não treinar o cara. E aí uma coisa que dá muito certo no escravo de Jó, pessoal, quando vocês concluírem, vocês estão liberados para ir embora. Então todos querem ir. Todos querem ir para casa descansar e terminar o escravo de Jó. Mas aí tem um cara que não consegue pegar. Aí eu preciso parar,
pegar uma pessoa que eu percebi que sabe mais ali naquele círculo e colocar essa pessoa para treinar aquele que está tendo dificuldade. Aí leva isso para o dia a dia. O dia a dia é a mesma coisa. Mas aí, uma coisa interessante que você falou em relação ao treinamento, eu faço uma rodada de feedback, eu coloco as pessoas para conversar, todos com todos, numa equipe, né? Então, em 1 minuto, ele tem que sentar na frente da pessoa, como nós dois estamos aqui, e dizer por que é bom trabalhar com você e o que eu percebo que você poderia melhorar. Lógico, eu não só solto as pessoas para fazer isso, existe uma técnica. Existe uma preparação, tu não chega lá e é bom deixar contextualizado, tá? Exatamente. Só que olha que interessante. Já teve filha falando com o pai e ela disse para o pai algo que estava entalado há muito tempo. O pai me indica e me agradece até hoje por causa disso. Olha que espetáculo. E houve uma situação em que uma pessoa que estava com tendência suicida conseguiu falar nesse treinamento que ela estava mal. E ela não conseguia falar de ninguém. E nessa história de ficar conversando com todo mundo, ela falou. Ela chorou muito, etc. Então, muitas vezes a gente vai ver conflitos numa equipe que são conflitos comportamentais que estão sendo trazidos de casa, do dia a dia, dos conflitos que ele tem. Nós só tratamos os outros do jeito que a gente se trata. Então, nessa convivência, a gente consegue mostrar isso para as pessoas, para que elas, então, consequentemente, amadureçam. Se ela consegue amadurecer ali na dinâmica, ela amadurece no dia a dia também. Esse é o objetivo do treinamento. É muito importante e é algo que você falou, Alexandre, e a gente estava falando antes também dos treinamentos, e é muito importante vocês entenderem que nós treinamos pessoas. Só que nós somos muito treinados também, né? Em constante treinamento nós estamos. E a gente, sempre que nós comunicamos, isso é algo mais que validado. E se você parar e fazer uma análise da vida, sempre que você fala de uma pessoa ou fala para uma pessoa, você está falando muito mais de si mesmo do que da pessoa. Sim. É muito importante a gente parar para analisar isso e o quanto que é engraçado você fazer isso. E a questão que eu sempre falo para os empresários, para os empreendedores, o quão importante você ter essa cultura de treinamento. Eu tenho uma frase que eu carrego para a vida, não é a minha clichê de todo dia, que é 1% melhor a cada dia, inclusive que eu carrego comigo, mas você não consegue ficar bom naquilo que você faz pouco. Só que o contrário é verdadeiro. Você consegue ficar bom naquilo que você faz muito, que é a lei da maestria, as 10.000 horas. Tu vai ficar mestre naquilo que você repetiu por 10.000 horas. Se eu começar hoje a tocar piano por 10.000 horas, eu vou ficar mestre. Então, Ronaldo, você vai ser o melhor pianista do mundo? Não, porque o melhor pianista do mundo deve ter mais de 3.000 horas. Eu vou só ter mais de 100.000 horas. Eu só vou ter 10.000 horas. Mas eu serei muito bom. Mas eu serei muito bom comparado com outros que não fazem, comigo mesmo da primeira hora. Então, é muito importante essa questão. Eu tenho um treinamento por ano. Treinamento constante. Evidenciar, você ressaltar essa questão de resultado. Eu gosto muito disso. Claro que algumas coisas têm que ficar no nível estratégico, mas a grande maioria das informações de uma empresa tem que ser destacadas e evidenciadas. Eu não sei se vocês usam a questão do painel de visão, que é para expor, ou digital, ou impresso ainda. Existem algumas pecuinhas ainda sobre isso. Eu confesso que eu parei um pouquinho de estudar sobre isso, porque o papel lá, trocar folhinha todo mês lá na parede gera mais engajamento do que o digital que nós estamos acostumados só a passar na TV. Não sei como que tá isso hoje em dia ainda. Eu quando nós fazíamos e quando eu tinha na NVR a questão de gestão de indicadores, era no papel, imprimia, colocava lá no acrílico e deixava lá para ter aquilo para o pessoal, para não ficar tão estático, porque hoje o digital tá ficando muito, tanto é que hoje a gente se depara vendo uma série, conversando com outro e mexendo no celular, e não está fazendo nenhum nem outro, mas o quão importante é
repetir o treinamento, você evidenciar isso para a tua equipe, você viver com a tua equipe e fazer um dos melhores investimentos que você pode fazer para a sua empresa, que é nunca parar de investir em conhecimento. Eu sempre falo, o investimento em conhecimento é o investimento que gera maior resultado. Não vai existir. Através de uma consultoria, através de um treinamento, através de um momento de leitura, através de N coisas que você pode fazer. Mas não vai existir nenhum outro investimento que vai gerar mais retorno para você, mais resultado do que investir em conhecimento. E tá aí, para você que está acompanhando, a referência aí para vocês, tem o Mauro, tem o Alexandre, a Euro para vocês contratarem, para vocês entrarem em contato. E para nós finalizar o nosso podcast, Alexandre e Mauro, queria ficar aqui mais 3 horas conversando com vocês, mas tenho certeza absoluta que esse foi o primeiro de muitos podcasts, inclusive o primeiro de muitos encontros nossos para tomar café, para discutir. Eu quero conversar muito com vocês sobre Protagon, sobre algo que a gente tem muita similaridade, trocar figurinhas. Já quero deixar aberto aqui, vocês também, sempre que quiserem, venham, vamos fazer outros podcasts, e gostaria que vocês deixassem a consideração final de vocês, uma mensagem final, e também deixassem um contato ou as redes sociais de vocês. Agora sintam-se à vontade de falar pro público aí, aonde que o público encontra vocês. Você começa? Gratidão a todos aí pela oportunidade, as pessoas que vão nos assistir ou que estão assistindo. Gratidão, Ronaldo Ribeiro, por abrir as portas aqui da sua empresa, mostrou a empresa inteira pra gente, com muito carinho, nos recebeu. A gente espera, inclusive, poder receber você lá na nossa também, se mostrar a estrutura e fazer uma live lá também contigo. Show. E é sempre bom trocar experiências, é sempre bom estreitar parcerias. As grandes empresas estão se unindo, nós incentivamos nossos clientes a se unir, e nós temos que, na casa de ferreiro, ter o espeto de ferro. Com certeza. Temos que se unir também e gerar resultados juntos, e com certeza uma coisa vai complementando a outra. Um beijo apertado no coração de todos, obrigado. Agradecer ao Ronaldo pelo espaço aí. Nosso Instagram é Euro Consultoria Integral. Nós temos, vai ficar aqui em destaque, tá? Nós temos lá nosso slogan, que é o Simples Bem Feito. Na verdade, as pessoas acham que se ela tiver uma ideia extraordinária, ou se ela tiver uma atitude extraordinária, ou se vir uma mensagem do além, e tocar o coração, ela vai ter resultados extraordinários. E não é. É o Simples Bem Feito. O que tem que ser extraordinário? Os resultados. Esquece que você vai... As pessoas acham que não vai comprar um iPhone. Se você não souber usar os aplicativos, as ferramentas que tem aqui, não vai inovar. Só vai gastar mais. Só vai gastar mais. Então, assim, inovação, resultados extraordinários está relacionado a atitudes simples do dia a dia. Não tem outra solução. A inovação também está muito relacionada ao nível de consciência do empresário. Então, assim, o cara quer fazer inovação, mas ele não tem esse nível de consciência preparado para ele, ou ele nem tem noção do que é, ele não vai conseguir tirar. Porque é aquilo que... Voltando à história do Uber. O Uber só pegou aquilo que já existia, juntou uma ferramenta, mudou a forma de entrega. É isso. E é isso que os empresários vão ter que fazer, é isso que vai ter que aprender a fazer. Não tem nada pronto, o mercado é dinâmico, muda, que não muda os valores. Mas é isso. O simples bem feito e extraordinário tem que ser os resultados. O resto tá bom. Show. Pessoal, muito obrigado, gratidão aí mais uma vez. Se inscreve aí no canal, deixe seu like. Você também que quer me seguir aí todo dia aí, deixando algumas informações, algumas dicas para você. RibeiroRonaldo.oficial aí no Instagram, no YouTube Ronaldo Ribeiro também. E salientar e enfatizar ainda mais aquilo que o Mauro falou. O extraordinário só vem depois que você fizer o ordinário. O extra inverte, só vem depois do ordinário. Comece a fazer o ordinário, que o extra vai ser consequência. Forte abraço, até semana que vem, Deus abençoe.